Bolsonaro quer ser preso. Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Peço também, caso você possa e queira, a sua contribuição clicando no botão Valeu. Ao final do vídeo, deixe seu comentário, concorde, discorde e complemente. Mas sempre se lembre que só não vale xingar nem falar da mente do povo. Compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais, inclusive no WhatsApp e no Telegram. Se você estiver fazendo tudo isso, você ajuda a aumentar o alcance desse espaço e fortalece a luta minha e sua contra o fascismo à brasileira. E lembrando que se você é de Alagoas, você pode assistir o blog do Cadu Amaral na TV Com Marcel, canal 12 da NET. Sempre aos domingos ao meio-dia e 45. Se você não é de Alagoas, você pode assistir a TV Com no link que está na descrição desse vídeo. Obrigado. O ex-presidente Jair Bolsonaro, inelegível, que está em vias de ser preso, por incrível que pareça, quer ser preso. De uns tempos para cá, depois que ele sentiu que o cerco está se fechando contra ele, aí essa questão da delação do Mauro Cid, joias, atos golpistas, cartão de vacinação sobre a Covid-19, e agora essa coisa da ABIN, ele já sentiu que está em vias de ser preso. E ele quer ser preso. Em julho de 2023, eu cheguei a comentar aqui no canal que ele queria ser preso. Eu até brinquei assim que ele quer imitar o Lula com fiação trocada. E ele quer realmente fazer isso. Tanto é que ele voltou à carga, batendo no resultado das eleições, batendo no TSE, no Alexandre de Moraes, voltou a fazer live, dando entrevista, para os canais biruliros aí todos, reafirmando, redizendo, voltando aos ataques em cima das instituições, em cima do resultado eleitoral, jogando todas as fake news que mantêm os biruliros mobilizados, que é o que resta para ele. Ele quer ser preso porque ele joga com a narrativa de vítima, de que é perseguido, que nunca fez nada. Então, a prisão dele mantém essa base mobilizada que ele tem em torno do nome dele ainda. Por isso, quando eu falei lá em julho que muita gente não deu valor e muita gente sequer não prestou atenção nisso, é nesse sentido. Como o Lula, de fato, foi preso, perseguido, etc., e não fugiu, não foi nada, foi lá para a prisão preventiva na Polícia Federal, houve uma mobilização em torno do Lula. Aquele acampamento, Lula livre em frente à sede da Polícia Federal do Paraná, por 580 dias, ações judiciais, recorrendo, etc. E o Lula teve todo o julgamento, o processo tudo anulado, pela grande fraude que foi todo o processo contra ele. E aí a gente tem o Bolsonaro em cima dessa agora. É meio assim, o que teve com o Lula, que manteve uma base mobilizada, vamos fazer comigo agora, porque eu vou ser preso. O Bolsonaro já sabe que vai ser preso. É questão de tempo. Porque ao contrário do que aconteceu com o Lula, não tem pirotecnia em torno dele. Não tem vazamento de conversa, porque provavelmente a Polícia Federal, o Ministério Público já tem conversas gravadas do Bolsonaro, dos filhos dele, toda essa coisa aí. Esse monte de evidência, de prova para o inquérito, para que a Procuradoria-Geral da República o acuse formalmente. A Polícia Federal já disse que a questão da delação do Mauro Cid esse ano termina o inquérito. Já saiu informação, eu já comentei aqui, que a Procuradoria-Geral da República deve incluir Bolsonaro no inquérito dos ataques de 8 de janeiro, a sede dos três poderes, como um dos mandantes, um dos autores intelectuais daquela baderna que aquele monte de patriotário fez. E ele sabe disso e ele quer ser preso. E ainda tem essa coisa da BIM paralela, que aí todo dia sai uma coisinha, né? Agora que o Ramage ali usou a BIM para favorecer a milícia no Rio de Janeiro, os candidatos ligados à milícia no Rio de Janeiro, enfim, tem um monte de coisa que vai sair aí. Então o Bolsonaro sabe que vai ser preso. O que é que resta para ele? Manter o máximo possível de gente mobilizada em torno dele com esse discurso vitimista dele. E aí ele
chamou, inclusive, para hoje, para esse 7 de fevereiro, é um ato lá na cidade de São Sebastião, interior de São Paulo. E as imagens tudo fechadinhas, assim, para parecer que tem mais gente do que tem. É evidente que a participação em ato, etc., não quer dizer voto, não tem nada a ver. Mas só mostra a evidência do que há de mobilização em torno dele. A gente não viu parlamentares bolsonaristas, lideranças bolsonaristas ali com ele naquele ato, aquela manifestação. Então o que teve ali foi o ato que, para o tamanho da cidade, para o local onde ela se realizou, parece que tem muita gente, mas não tinha tanta gente assim. Tanto é que não, até o momento que eu gravei esse vídeo, pelo menos não há imagens aéreas dessa manifestação. E é sempre bom a gente entender que as manifestações elas têm proporção de acordo com a população onde ela está, inclusive até com o espaço onde ela acontece. Um exemplo concreto, uma manifestação aqui na cidade de Maceió com 10 mil pessoas, ela é proporcionalmente muito maior do que, por exemplo, uma manifestação com 30, 40 mil na cidade de São Paulo, ou 50 mil na cidade de São Paulo. Né? Que Maceió é muito maior essa quantidade de gente, seja pela proporção em relação à população maceiense, seja pelo espaço que se tem para fazer os atos. As vias aqui são mais estreitas, tudo isso conta, visualmente falando. Então, Bolsonaro ele quer ser preso para manter o discurso vitimista, o mimimi, o vai chorar até quando, né? Porque a prisão dele está chegando. Não é para a semana que vem, né? Ainda vai ter algum tempo para isso ocorrer, mas está chegando. E aí ele resolveu esticar a corda. Ele resolveu esticar a corda para tensionar as autoridades, para que se gere um atropelo em relação aos inquéritos, em relação ao devido processo legal, à coleta de evidências, tudo isso que está acontecendo. A verificação de provas, etc. Aí ele fica esticando a corda, provocando. Mas o inquérito já está andando, independente dele provocar ou não. Então aí ele provoca, as investigações em torno dele avançam, ele faz, está vendo? Estou sendo perseguido porque eu falei essa lorota aqui. Está vendo? Estou sendo perseguido porque falei aquela lorota ali. E aí ele vai esticando a corda porque ele sabe que os inquéritos contra ele, etc., as investigações, tudo está sendo tudo feito com calma, no seu devido tempo. Em paralelo a isso, esse vitimismo ajuda a manter os biruliros, os patriotários mobilizados. E essa mobilização pode, não estou dizendo que vai, pode ajudar a reverter em votos dos bolsonaristas para as eleições municipais deste ano. E quando eu falo para bolsonaristas, é essencialmente os vereadores. Prefeito aqui e acolá, uma ou outra conjuntura que vai ter de forma séria, apesar da mesma essa coisa de bolsonarista, anti-bolsonarista, etc. Nas maiores cidades, a depender dos candidatos, do prefeito da reeleição da vez, etc. Mas para os vereadores, que parlamento é uma disputa de nicho, esse tema essa disputa política contra o bolsonarismo, ou defendendo o bolsonarismo, ou o que a gente chama de bolsonarismo, né, que é o fascismo brasileiro, a extrema-direita brasileira, pode render votos, deve render votos ali para alguns candidatos. E ele aposta nisso para tentar salvar. Porque isso deve ajudar a gerar essa narrativa de força eleitoral do bolsonarismo, como na eleição de 2022. Força eleitoral terá. A grande força eleitoral das eleições municipais, gostemos disso ou não, será o chamado centrão. Mas alguma força terá da extrema-direita. E ele tenta flertar com isso. E claro, ele vai pegar possíveis prefeitos, principalmente das grandes cidades, que são filiados a partidos ligados ao bolsonarismo, PL ou coisa que valha, mesmo que esses candidatos não levantem a bandeira da extrema-direita, reivindiquem para si serem membros da extrema-direita brasileira, apesar disso. Mas aí é o resultado, isso faz parte do jogo, tá tudo bem. Aí ele quer se esticar da corda, quer ser preso, quer fazer materializar na cabeça dessa turma com déficit cognitivo a tese da perseguição. Tá vendo? Eu falei aqui, aí vão na casa do meu filho. Falei aqui, aí sai essa informação de que você é acusado. Falei aqui, mas não, tudo isso já ia acontecer, mesmo se eu tivesse ficando calado. É a orientação, inclusive, jurídica ficar calado.
Se você é alvo de investigação, se você é alvo de inquérito, etc., toda investigação, a defesa, melhor dizendo, coloca, ó, bicho, fica quieto, fala menos, porque para evitar gerar mais provas. E ele está fazendo tudo ao contrário. Um sinal claro do desejo de ser preso, porque ele acha que vai ter o mesmo grau de mobilização em torno do Lula, um Bozo livre às avessas. Só que não vai. É evidente que vai ter aqui e acolá alguma coisa nesse sentido, mas não com a mesma dimensão. O questionamento da prisão do Lula ela foi internacional. O Lula estava na sede da Polícia Federal e recebia mais autoridades políticas de outros países, etc., do que o presidente da República do Brasil, então o Biruliro Mor. Recebia mais. Solidariedade internacional, na ONU, lideranças políticas de outros países, presidentes, prefeitos, governadores de outros países, lideranças de partidos políticos, movimentos sociais. Muito diferente. Então não tem como ter isso, exceto para esse público abestalhado, né, esse público, os biruliros, que vão sustentar essa narrativa de perseguição. É por isso que Bolsonaro quer ser preso. Ele vai ser preso, independente da vontade dele. Isso é uma tática de sobrevida política que ele está tentando dar, tentando se basear, repito, com a fiação trocada no caso do Lula, né? O problema é que esse tipo de fenômeno já foi estudado anteriormente. A ciência política, Karl Marx e outros já estudaram essa coisa aí. Então não será a mesma coisa, não tem como ser a mesma coisa. É muito aquele copia e não faz igual e tal, e sai um remendo troncho. E esse ato que teve o Wilson Sebastião, apesar das imagens fechadas parecer que tem muita gente, mostra que ele já está sendo tratado como rolete chupado. Ainda há quem o reivindique, porque ainda é interessante na cesta de voto dessas pessoas aí e tal, reivindicar esse cara. Mas a medida já está sendo, a política já o abandonou, já está ali. Ele já está sendo abandonado. E a gente vai ter essas eleições municipais meio para dar essa mensurada, né? Para dar aqui essa mensurada aqui e acolá. Vai ter vereadores que reivindicam a extrema-direita, o que a gente chama de bolsonarismo, etc., para si, para a eleição? Vai. Isso é evidente que vai. Mas o tamanho disso tende a ser muito menor do que parece, apesar da grita, e apesar dele ter sido presidente da República, ter ido ao segundo turno, na eleição até então mais disputada que o Brasil já teve para presidente da República. Mas não tem jeito de transformar uma farsa em verdade. Inclusive, eu citei o Karl Marx aqui, que achou esse fenômeno. O Karl Marx tem uma frase que ele diz, né? A história só se repete como farsa ou como tragédia.